Senhoras e senhores, é com muita satisfação que o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará dá as boas-vindas a todos que honram as suas presenças nesta sessão solene de posse e exercício do excelentíssimo promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas. Nesse momento, gostaríamos de registrar a presença dos procuradores de justiça pelo critério de antiguidade. José Maurício Carneiro, Oscar Dalva de Souza Filho, Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feitosa Campos, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Marcos Tibério Castelo Aires, Luiz Eduardo dos Santos, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Maria José Marinho da Fonseca, Manuel Lima Soares Filho, Vânia Fontinelli Pontes, Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, José Wilson Salles Júnior, Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro, Carmelita Maria Bruno Salles, Luzanira Maria Formiga, Edneia Teixeira Magalhães, João Eduardo Cortês, Antônio Firmino Neto, Vera Maria Fernandes Ferraz, ouvidora-geral do Ministério Público, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Léo Charles Henri Bossar II, Loraine Jacob Molina, vice-ouvidora-geral do Ministério Público, Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite, Antônia Elsuérdia Silvia de Andrade, Pedro Casimiro Campos de Oliveira, Corregedor-Geral do Ministério Público, Maria do Socorro Brito Guimarães, Rita de Cássia Menezes, Maria Aureni Ferreira de Carvalho, Águida Maria Nogueira de Brito, Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, Maria de Fátima Pereira Valente, José Raimundo Pinheiro de Freitas, Nádia Costa Maia, Joísa Maria Bezerra Oliveira Carvalho, Sônia Maria Medeiros Bandeira, Antônio Irã Coelho Sírio, Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, Maria de Fátima Correia Castro. Também integram esse momento especial a promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados, Sandra Viana Pinheiro, e o excelentíssimo promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Aureliano Rebouças Júnior. Senhoras e senhores, anunciamos nesse momento a palavra da excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça em exercício, Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Na condição de presidente desta sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará e em obediência ao disposto no artigo 128, parágrafo 3º, da Constituição Federal e artigo 9º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8.625/93, e artigo 10º da Lei Complementar número 72, de 2008, declaro aberta a sessão solene de posse e exercício do excelentíssimo promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, para um mandato de 2 anos, nomeado por ato governamental, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, no dia 27 de dezembro de 2019. Obrigada. Senhoras e senhores, nesse momento, os excelentíssimos procuradores de justiça, José Wilson Salles Júnior e Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, irão conduzir ao local reservado da mesa solene o excelentíssimo promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas.
Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino do Estado do Ceará. Serão executados pela Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Ceará, Major Xavier Torres, hoje sob a regência do Subtenente PM Lima. Convidamos a todos e todas para tomarem assento. Gostaríamos de registrar algumas presenças. A presença da excelentíssima senhora vice-governadora do Estado do Ceará, Isolda Sela, do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Fortaleza, Roberto Cláudio, a presença do deputado federal, capitão Wagner, deputado estadual Nezinho Farias, deputado estadual Renato Roseno, excelentíssimo senhor secretário de Estado, chefe de gabinete do governo do Estado, Elcio Batista, secretária da Fazenda do governo do Estado do Ceará, excelentíssima senhora Fernanda Pacobaíba, secretário de Estado da Segurança Pública, André Santos Costa, secretário de Estado da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, secretário de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, doutora Socorro França, excelentíssima senhora Controladora Geral de Disciplina dos órgãos de Segurança Pública, Sistema Penitenciário, Cândida Torres de Melo, excelentíssimo senhor secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, em respondência, Flávio Jucá,
promotor-geral em exercício do Estado do Ceará, a Procuradoria-Geral do Estado, João Régio Nogueira Matias, secretário de Estado, assessor especial de comunicação, Chagas Vieira. Coronel Luiz Eduardo Soares de Holanda, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Dr. Ricardo Macedo, perito-geral da Perícia Forense. Dr. Marcos Vinícius Atacasso, delegado-geral da Polícia Civil. Superintendente de Pesquisa e Estratégia em Segurança Pública do Estado do Ceará, Aloísio Vieira Lira Neto. Senhoras e senhores, teremos a seguir a cerimônia de posse do excelentíssimo promotor de justiça Manuel Pinheiro Freitas, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Manuel Pinheiro Freitas é bacharel em Direito e Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É professor dos cursos de pós-graduação na Escola Superior do Ministério Público desde 2008. Ingressou no Ministério Público no Estado do Ceará em fevereiro de 1996, tendo atuado como promotor de justiça nas comarcas de Capistrano, Uruburetama e Eusébio, até chegar em Fortaleza, onde foi titular de promotorias da família, de execuções fiscais e crimes contra a ordem tributária e de delitos de tráfico de drogas. Foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público, de março de 2009 a março de 2011. Fez parte da diretoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, em 2 mandatos. Primeiro como tesoureiro e assessor especial de 2004 a 2006 e, posteriormente, como vice-presidente do Conselho Fiscal de 2010 a 2012. Foi vice-presidente por 2 mandatos, de 2013 a 2019, da Associação Internacional de Procuradores, organização que congrega e representa procuradores gerais e associações de classes de 177 países e que atua como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Como vice-presidente da Associação Internacional de Procuradores e como palestrante, teve a oportunidade de fazer exposições sobre diversos temas relacionados ao Ministério Público brasileiro, durante os eventos internacionais realizados na África do Sul, na Argentina, na Coreia do Sul, na China, nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos da América. Também no México, no Paraguai, na Rússia, na Sérvia e na Tailândia. Foi assessor institucional do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e também da União, CNPG, de agosto de 2015 a agosto de 2016. Foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, de janeiro de 2016 a fevereiro de 2018. Foi coordenador do projeto Tempo de Justiça, de janeiro de 2017 a setembro de 2019. Atualmente, Manuel Pinheiro é titular da 66ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Senhoras e senhores, com a palavra, a excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça em Exercício e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Solicito a excelentíssima Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, Sandra Viana Pinheiro, que proceda à leitura do termo de posse e exercício de Sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça, ora empossando. Termo de compromisso, posse e exercício que presta o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, ao assumir o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Aos 6 dias do mês de janeiro de 2020,
no auditório da nova sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Rua General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em sessão pública e solene do Pleno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, sobre a presidência da Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça Decana, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, presentes os integrantes do referido colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, autoridades, familiares e convidados especiais, compareceu o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Manuel Pinheiro Freitas, para prestar compromisso, tomar posse e entrar em exercício no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Estadual número 72/2008, com a nova redação dada pela Lei Complementar Estadual 100 de 2011, para mandato de 2 anos, a partir da presente data, em decorrência do ato de nomeação exarado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, datado de 27 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, série 3, ano 11, número 245, de 27 de dezembro de 2019. Para constar, eu, Sandra Viana Pinheiro, promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Convido o excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Manuel Pinheiro de Freitas, a assinar o termo de posse e exercício no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. E para fazer a entrega do termo de posse e exercício ao novo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Emanuel Pinheiro Freitas, convidamos os seus pais, o senhor Francisco Freitas e a senhora Estefânia Pinheiro. Convidamos também a sua esposa, Adriana Bandeira. Eles que farão o ato de entrega do termo de posse ao novo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Convidamos as suas filhas do procurador, Bela e Bia, para também participarem desse momento. Bela e Bia. Convidamos o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, para prestar o compromisso legal. Portanto, solicito aos presentes que fiquem de pé. Ao entrar em exercício perante o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, prometo honrar a história da instituição, administrá-la com eficiência e probidade, tendo por objetivo promover a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais disponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Assim prometo. Nesse momento, a excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça em exercício, decana do Colégio de Procuradores, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, cumprimenta o Procurador-Geral de Justiça e, nesse momento, há a troca de lugares. Gostaríamos de registrar a presença de Dom Manuel Emilson da Cruz, Bispo Emérito de Limoeiro do Norte, deputado estadual Walter Cavalcante, excelentíssimo secretário executivo Ronaldo Borges, da Secretaria de Planejamento e Gestão, Regis Gugel do Amaral, Gereissati, secretário executivo da Controladoria Geral do Estado do Ceará, secretária Daniela Saldanha, da SME, Daniele Queiroz,
Excelentíssimo senhor José Silvério Perdigão de Oliveira, primeiro vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público e tesoureiro da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Antônio de Oliveira Lima, procurador do Trabalho em Fortaleza, nesse ato representando a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Mariana Ferrer. Excelentíssima senhora Fabiana Costa Oliveira Barreto, procuradora-geral do Ministério Público do Distrito Federal. Excelentíssima senhora Ivana Lúcia Franco Sei, procuradora-geral de Justiça do Estado do Amapá. Excelentíssimo senhor Francisco de Seu Barros, procurador-geral de Justiça de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fabiano Dalazen. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado do Paraná, Ivonei Sforger. Excelentíssima senhora Janaína Carneiro Costa, procuradora-geral de Justiça do Estado de Roraima. Excelentíssima senhora doutora Maria Perpétua Nogueira Pinto, procuradora de Justiça aposentada. Senhoras e senhores, convidamos a fazer o uso da palavra a excelentíssima procuradora de Justiça e decana do Colégio de Procuradores de Justiça, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, para fazer a saudação ao Procurador de Justiça empossado Manuel Pinheiro Freitas, conforme artigo 27 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Mais uma vez, boa noite a todos. A dinâmica natural da vida se nos apresenta irremediável e salutar. Abro aspas, tudo tem seu tempo, ensinam Eclesiastes. E cada tempo em especial, aquele que destinamos a projetos que envolvem interesses públicos, deveria ser lapidado como o ofício dos ourives, com paciência, competência e sabedoria. O tempo, o senhor da razão, foi considerado por Saramago um dos maiores objetos de desejo que acreditou ter tido em pequena quantidade. E assim mesmo, que obra fantástica realizou Saramago, no que considerou exíguo tempo. Sem dúvida, estamos diante de um jovem promotor, que fez excelente uso do tempo que a vida lhe concedeu. Muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho, muito engenho, muita coragem para enfrentar os desafios da carreira e chegar ao nível elevado a que se propôs. Manuel Pinheiro de Freitas, por sinal, é o segundo Manuel Pinheiro que administra o Ministério Público, em cuja figura, com certeza, vai se inspirar. Como todos sabemos, já foi lido aqui o seu currículo substancioso. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Constitucional, professor de cursos de pós-graduação, ingressou no Ministério Público em 1996, né? Participou como promotor de justiça, como professor de direito em vários cursos de pós-graduação, foi presidente da Associação do Cearense do Ministério Público e vice-presidente da Associação Internacional de Procuradorias, assim como proferiu várias palestras nos países que já foram referidos aqui no seu currículo. Destacamos agora, assessor internacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, em agosto de 2015 a 2016, e diretor da escola, além de ter se dedicado
atualmente tem se dedicado ao ensino universitário e pós-graduado, hoje faz parte do nosso quadro de professores da Escola Superior do Ministério Público, e, com todo esse currículo, sempre deu o melhor de si a esta instituição, que, com critério, reconheceu seus dons, desenvolvidos com empenho e labor. Nestes 25 anos de Ministério Público, laborou pelos mais lídios ideais de justiça, quer nas demandas individuais, quer nas demandas sociais, onde tem se destacado, inclusive com o reconhecimento nacional, com o primeiro lugar no prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público em 2018, no projeto Tempo de Justiça. Atento à evolução da ciência jurídica nos países de índice de desenvolvimento humano mais evoluídos, aqui realizou a 4ª Conferência Regional para a América Latina da International Association of Prosecutors, organizada pela CONAMP e pela Associação Cearense do Ministério Público, em parceria com o IAP, realizada em março de 2011, onde tivemos a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos de grande importância para a evolução dessa instituição, que nada mais é, no dizer de Paulo Bonavides, do que, abro aspas, a Constituição em ação, a defensora dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Portanto, acreditamos que o excelente trabalho de seu antecessor, Dr. Plácido Rios, um dos maiores realizadores que o Ministério Público cearense teve como chefe. Vai ter continuidade, sempre evoluindo na luta contra as transgressões morais e éticas deste país, lindo, rico, porém jovem e rebelde. Por sua natureza transgressora, certamente acreditamos em razão da precariedade na educação, na fragilidade da legislação e no sistema penal desrespeitoso para com os direitos humanos dos apenados e suas famílias. Ao invés da promoção de políticas públicas para reeducar e restaurar a dignidade dos presidiários, qualificando-os profissionalmente e habilitá-los para um recomeço de existência, lamentavelmente, as políticas públicas passadas para a população carcerária têm sido relegada e equivocada por vários anos a fio nesse país. O momento político é delicado. A nossa valorosa instituição tem sofrido increpações as mais injustas e precisa reagir a essa tentativa criminosa de desacreditar e desmoralizar o Ministério Público. Cioso do seu dever institucional, apenas tem essa instituição cumprido com o seu mistério, de forma corajosa e independente. Sei que a nova gestão terá como uma de suas metas principais a aspiração maior de nossa sofrida gente brasileira, que entregar a justiça pronta em tempo hábil. Findamos por destacar e expressar o nosso reconhecimento à Sua Excelência, o governador do Estado, Dr. Camilo Santana, que escolheu o candidato mais votado da lista tríplice em visível respeito à legitimidade da indicação feita pela classe. E, encerrando estas palavras, cientifico que o nosso colegiado, Excelência, o apoiará, como sempre fez, em todas as medidas que convergirem com a melhor administração da justiça e com respeito à Constituição e às leis ordinárias e legislação nacional. Por fim, parafraseando o personagem Alain da obra Equivalências, da jovem escritora
Pia Freitas, filha do procurador empossando, assim antevejo o seu proceder. Abro aspas. Eu não tinha medo de errar as notas. Não tinha medo de mais nada. Tudo o que eu tinha era coragem. Coragem para ir até o fim com o que tinha começado. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Tarcísio José Souza Bonfim. Ele que nesse ato representa o presidente da CONAMP, Vitor Hugo Palmário de Azevedo Neto. Boa noite a todos. Inicio a nossa referência, a nossa fala, cumprimentando Sua Excelência, o governador do Estado do Ceará, Dr. Camilo Santana. Cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça, ora empossado, Dr. Manuel. Em seu nome, todos os Procuradores de Justiça, o egrégio Colégio de Procuradores. Quero cumprimentar também representantes do Poder Judiciário, a pessoa do presidente do Tribunal de Justiça aqui presente, já nominados, presidente da Assembleia Legislativa aqui representado, presidente do Conselho Nacional, do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, Dr. Luiz Gonzaga, em seu nome todos os procuradores gerais presentes. Quero saudar o nosso sempre presidente da CONAMP, Dr. João de Deus Rocha. Quero também cumprimentar todos os promotores de justiça, procuradores de justiça, colegas aposentados do Ministério Público do Ceará e do Ministério Público Brasileiro, em nome do presidente Aureliano, dos ex-presidentes Francisco Gomes, aqui presente, do ex-presidente Plácido Barroso, do doutor Lucas Azevedo, também ex-presidente. Cumprimentar todos os ilustres servidores do Ministério Público do Ceará, autoridades presentes, policiais militares, policiais federais, policiais civis, meus senhores e minhas senhoras. Estamos todos aqui hoje reunidos para um momento formal, para um momento solene, que é muito mais do que a alternância na chefia do Ministério Público cearense, representa a todos nós a renovação de esperanças, de sonhos, de espírito e de ânimo. A CONAMP, a nossa Associação Nacional, sente-se honrada, nesta ocasião, também de fazer referência e homenagear o companheiro, o amigo Plácido Barroso Rios, que hoje ultima sua missão exitosa e de destaque nacional após o exercício de 2 biênios à frente deste grande Ministério Público, que é o Ministério Público do Ceará. Ao falar em nome do nosso presidente Vitor Hugo, da nossa diretoria, que eu quero fazer registro da presença do nosso tesoureiro, amigo, incentivador, José Silvério Perdigão, e do Conselho Deliberativo da CONAMP, nós não poderíamos deixar de agradecer a parceria e o diálogo propositivo havido, não somente com o CNPG, mas, sobretudo, com o Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, que hoje encerra seu mandato, que é o doutor Plácido Rios. O doutor Plácido, além de forjado na carreira do Ministério Público, também passou e compreende a importância do movimento associativo para o Ministério Público do Ceará e para o Ministério Público Brasileiro. Nesse mesmo sentido, externamos ao Procurador-Geral de Justiça empossado, promotor de Justiça Manuel Pinheiro Freitas, votos de sucesso na gestão, reafirmando que estaremos, doutor Manuel, sempre ombreados e prontos para o diálogo e para o enfrentamento dos grandes embates que precisamos travar a nível nacional. Como do conhecimento de todos, o Ministério Público, enquanto instituição
em permanente construção, sim, em permanente construção, dotada de atributos, prerrogativas e responsabilidades, tem sido, com frequência, alvo de ataques provenientes de pessoas ou grupos que se sentem incomodados com a nossa atuação em prol da sociedade brasileira. Esses ataques, posso dizer com certeza aos senhores, eles não decorrem de erros, eles não decorrem de desacertos, mas, pelo contrário, eles decorrem do irrestrito cumprimento da Constituição, levado a efeito por cada homem e por cada mulher que em cada canto deste país representa a nossa instituição e procura defender a ordem jurídica e buscar a promoção da cidadania. Em que pese todas essas tentativas de enfraquecimento da nossa instituição, estamos firmes e mantendo o curso das ações com vistas a debelar um tema que é prioritário de norte a sul do país. Um tema que nós ouvimos de forma ensurdecedora pela sociedade, que é o pedido de que possamos combater dia após dia a corrupção. Então, todas as vezes que o Ministério Público trabalha para combater a corrupção, ele efetivamente estará defendendo a ordem jurídica e fiscalizando a execução das políticas públicas. Essa oportunidade também não poderia ser mais apropriada para pedir uma salva de palmas e para homenagear todos os nossos aposentados aqui presentes. Que construíram o alicerce da nossa instituição e edificaram a planta desse grande Ministério Público, que cada um de nós tem a obrigação de cuidar. Como entidade de classe, sempre estaremos presentes para uma atuação responsável e propositiva, que reflita os anseios da nossa sociedade. Aliás, mais do que nunca, a bandeira a ser empunhada é da simplicidade, é da humildade, é da parceria, é do diálogo, é da unidade, sendo exemplos exitosos dessa caminhada ou dessa postura o trabalho realizado em parceria pela CONAMP e pelo CNPG. Finalizo conclamando a todos, à sociedade civil aqui presente, a todos os representantes de todas as instituições da República, para que, na realidade de ontem, na realidade de hoje, possamos construir um futuro melhor e, com bom ânimo, acreditarmos, conforme o poema Crer é Poder, de Rogério. Se você acredita que pode, então você pode. Siga em frente, todos nós unidos. Que busquemos juntos. Descubra, vamos descobrir juntos. Construa, vamos construir juntos. Surpreenda, vamos surpreender juntos. Crer é poder. Um Ministério Público forte para mim, para você e para o Brasil. Muito obrigado. Anunciamos nesse momento a palavra do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, nesse ato representando o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Paulo César dos Passos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor governador do Estado do Ceará, doutor Camilo Santana, em seu nome cumprimentar a todas as autoridades que compõem esta mesa. Quero, em nome da senhora Francisca Edilária Ribeiro, nossa decana do Colégio de Procuradores, saudar o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Quero, em nome do nosso querido Procurador-Geral de Justiça, ora empossado, Dr. Manuel Pinheiro, saudar a todas as autoridades presentes, devidamente nominadas neste cerimonial. Quero, em nome do nosso querido e eterno Procurador-Geral do Ceará, Dr. Plácido Rios, saudar a todos os Procuradores Gerais de Justiça, integrantes do Conselho Nacional de Procuradores, saudando Dr. Ivonei, do Paraná, Dr. Francisco Disseu, do Pernambuco, doutora Carmelina, do Piauí, doutora Ivana, do Amapá,
doutora Janaína, de Roraima, doutora Fabiana, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Kátia, do Acre, doutor Toné, de Minas Gerais, doutor Fabiano Dalazen, do Estado do Rio Grande do Sul, que vieram a este Estado para prestigiar este momento festivo. Quero, em nome do doutor Reinaldo Reis, nosso corregedor nacional do Ministério Público, em nome do doutor Luciano Maia, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que neste ato representa Sua Excelência, o Procurador-Chefe da República, doutor Augusto Aras. Quero, em nome do doutor, peço permissão ao doutor Tarcísio e ao doutor Perdigão, para poder, em nome desta grande liderança, meu eterno líder nacional, presidente da CONAMP, João de Deus, cumprimentar a todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Quero, em nome também da minha conterrânea, Socorro França, minha amiga do Ministério Público desse Estado, cumprimentar a todos os secretários de Estado e aos membros do Ministério Público aposentados. Enfim, familiares, amigos dos procuradores empossados que saem, enfim, representantes do Judiciário, deputados, autoridades civis, militares, eclesiásticos, todos se sintam saudados. Incumbiu-me o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o muito querido amigo Dr. Paulo César Passos, do Ministério Público Sul-Mato-Grossense, que eu representasse neste dia de alegria pela posse do estimado Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2020-2022, o promotor de justiça Manuel Pinheiro Freitas. E assumo esta tarefa com imensa satisfação, em especial por ser de igual importância registrar o encerramento da gestão do colega promotor de justiça Plácido Barroso Rios, que com seu trabalho e dinamismo muito fez para evoluir o Ministério Público do Ceará nestes 1.460 dias de brilhantismo e profícua gestão. Em tempos de grave crise econômica, a máquina institucional funcionou plenamente, sem cortes ou atrasos no orçamento. Muito ao contrário, foram pujantes os avanços obtidos. Como exemplo, cito que os investimentos de infraestrutura saíram de pouco mais de 3 milhões de reais para 25 milhões, com obras em todo o Estado. Na área da tecnologia da informação, além de ter obtido a universalização do acesso à internet em todas as unidades do Ministério Público, aquisição de programas e de máquinas, implantação do BI, Business Inteligente, do aplicativo de endomarketing, o saldo tecnológico se deu pela competência da equipe e, em consequência, de um acréscimo de quase 700% dos investimentos nesta área nestes 4 anos. Não se faz um Ministério Público forte se não garantirmos independência e destemor aos seus integrantes. O que se obteve com investimentos como o aplicativo Alerta Ministério Público será importante ferramenta para a segurança institucional, que também se fez ampliada com o monitoramento remoto, ampliação de policiamento, aquisição de equipamentos de capacitação específica, além de estruturas físicas em todo o Estado, como esta obra, este auditório que foi inaugurado. Todas as promotorias de justiça foram contempladas com indispensável assessoramento técnico, além de estagiários e eficientização dos processos de gestão de pessoas, demonstrando a preocupação com o aprimoramento da prestação de serviço do Ministério Público do Ceará à população. E tudo isso em decorrência de uma gestão orçamentária responsável, austera e transparente, que este ano atinge R$500 milhão. E os resultados disso? Diminuição dos índices de criminalidade, pelo êxito em diversas operações e atuações em conjunto com o Sistema de Segurança Pública, que inclusive teve o reconhecimento nacional com a primeira colocação do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público de 2018, com o projeto Tempo de Justiça. De igual modo,
os projetos sobre o Sistema de Investigação do Ministério Público do Ceará, o CIP Ceará, acerca dos valores humanos da educação infantil, ambos premiados pelo Conselho Nacional em 2018. Além de ter sido eleito com uma experiência exemplar o projeto Pro Infância pela Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público. O Inovare selecionou como semifinalista os projetos cearenses Vidas Preservadas e População em Situação de Rua. As atividades do DECOM tiveram um aprimoramento e descentralização a partir da obtenção dos recursos da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Em outras palavras, não houve espaço de atuação do Ministério Público que não tenha sido contemplada de forma exemplar e de acordo com o planejamento estratégico. Todas estas conquistas são simbolicamente representadas pela liderança do Ministério Público do Ceará, que na pessoa do meu querido procurador Plácido Rio, teve a presidência regional do Nordeste do Conselho Nacional com brilhantismo, assim como todos os outros cargos, o do GNDH e todos os outros cargos que ocupou. Em nome do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, amigo Plácido, quero deixar registrado os agradecimentos por sua atuação sempre decisiva na solução dos grandes desafios que enfrentamos, na promoção da nossa missão constitucional, na garantia dos direitos humanos e do combate à criminalidade em todos os níveis. Sei que continuarás combatendo o bom combate, pois de justiça e de direito é feito a sua alma. Ao mesmo tempo, também em nome do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quero saudar o novo Procurador-Geral de Justiça, o promotor de Justiça Manuel Pinheiro, com sua extensa folha de serviços prestados ao Ministério Público do Ceará e do Brasil, seja como presidente da Associação Cearense do Ministério Público entre 2009 e 2011, diretor em 2 mandatos da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da CONAMP, vice-presidente por 2 mandatos, de 2013 a 16 e 16 a 19, da Associação Internacional de Procuradores, assessor internacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União entre 2015 e 2016, diretor da Escola Superior do Ministério Público de 2016 e 2018 e coordenador do projeto Tempo de Justiça em 17 a 19. Em tempos em que a liberdade são desafiadas e o espaço institucional sofre agressões, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, em tempos em que o mundo acompanha com apreensão e preocupação os desdobramentos da crise entre os Estados Unidos e o Irã, é tempo de se construir a paz, de ter em mente a lição de Martin Luther King, abro aspas. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. É necessário reconhecer a coragem de se manter rígida a missão constitucional do Ministério Público, para que seja, em suas palavras, cada vez mais eficiente como propulsor e garantidor da imparcialidade da jurisdição penal, atuando contra o crime organizado, a sonegação fiscal, a corrupção, a lavagem de dinheiro e como promotor de direitos fundamentais da jurisdição civil coletiva, atuando na defesa do meio ambiente, na proteção dos interesses dos consumidores, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos deficientes, enfim, dos vários grupos econômicos e socialmente vulneráveis. Mas uma instituição não se faz forte apenas por suas lideranças. O Ministério Público do Ceará é formado por homens e mulheres que exercem com galhardia e impavidez suas funções. Os importantes resultados obtidos no combate à criminalidade e na afirmação dos direitos humanos, tudo isso é representação dessa atuação ordenada, conjunta e coordenada que merece os nossos aplausos. Por tudo isso,
desejo para ti, meu amigo Manuel Pinheiro, que sobre o teu destino e do Ministério Público cearense sempre esteja presente aquela lição poderosa que o sempre necessário Patativa do Assaré traduz em versos sobre o povo cearense. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece, procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, caba da peste, sou do Ceará. Que a sociedade cearense possa sempre contar com a excelência do trabalho do Ministério Público neste Estado. Sucesso na nova jornada, meu amigo. Que Deus te proteja nesta caminhada. Ouviremos a seguir o excelentíssimo senhor promotor de justiça, que se despede do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Plácido Barroso Rios. Estou mais nervoso hoje do que 2016, não sei. Que fenômeno é esse, não? Boa noite a todas, a todos. Quero saudar inicialmente o Egrégio Colégio de Procuradores, agradecer a vossas excelências o apoio, a dedicação, a parceria durante esses 4 anos de trabalho do Ministério Público. Muito honrado em chefiar essa instituição, em estar ombreado por todas as senhoras e os senhores. Quero pedir licença à mesa para saudá-los em nome do vereador Camilo Santana e do nosso querido Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Eu quero também distinguir meus colegas Procuradores-Gerais de Justiça que estão aqui presentes, agradecendo-os a presença no nosso Estado, dizer que hoje realmente eu me emocionei bastante, e aí estou ainda bastante emocionado com as palavras carinhosas, generosas, que todas as senhoras e os senhores postaram no nosso grupo, que eu também espero já sair dele, não por desapreço a Vossa Excelência, mas porque eu tenho coisas melhores para fazer agora, né? Eu quero saudar o querido amigo Rinaldo Reis Lima, nosso corregedor nacional do Ministério Público, está aqui conosco. Quero saudar o querido conselheiro Luciano Maia, também aqui representando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quero agradecer ao Tarcísio, muito obrigado, Tarcísio, pelas palavras carinhosas, e pedir a Vossa Excelência que leve nosso abraço ao Dr. Vitor Hugo e estender essa saudação ao Dr. Aureliano e a todos que fazem a Associação Cearense do Ministério Público. Quero saudar também aqui todas as secretárias e secretários de Estado presentes. Me permitam saudá-los em nome da nossa eterna Procuradora-Geral de Justiça, que hoje está toda ali da Dama de Vermelho, doutora Socorro França, e também em nome do doutor Elcio Batista, companheiro dessa jornada. Agradecer a presença de todas as senhoras e os senhores. Quero saudar todos os profissionais da Segurança Pública do Estado do Ceará, que nos honram aqui com a presença, e saudá-los nas pessoas do secretário André Costa, Mauro Albuquerque, do perito-geral Ricardo Macedo, doutor Ratacaso, que está aqui conosco também. Agradecer o apoio fundamental da Polícia Federal em nossas ações, saudando o superintendente Denis Cali, Denis estava aqui também. Agradecer, Denis, todo o apoio e cooperação. Saudação essa extensiva a todos os membros da Polícia Federal, inclusive meus 2 irmãos que estão aqui presentes, o Danilo e o Zé Maria Filho. Quero agradecer ao nosso cerimonial do Ministério Público, ao Edson Nascimento, nosso secretário de Administração, e a todos os servidores e colaboradores empenhados na realização desse evento. Foi emoção do começo ao fim. Conseguimos realizar essa solenidade na nova sede do Ministério Público do Ceará com muito esforço
Eu estava agora dizendo para o governador, hoje à tarde a gente estava concluindo os trabalhos para realizar isso aqui, por isso que eu ainda estou ofegante. Portanto, eu faço um agradecimento especial ao pessoal da limpeza, eletricistas, jardinagem, pedreiros, enfim, todos as senhoras e os senhores que se empenharam para todos nós podermos estar aqui celebrando essa solenidade. Quero aqui registrar um agradecimento especial a um amigo que conquistei nesses 4 anos, o governador Camilo Santana, e estamos hoje realizando essa solenidade também no novo prédio que abrigará a sede administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará. Tem muito a ver com o apoio que Vossa Excelência nos deu com a cessão deste imóvel e também o apoio que recebemos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, do presidente Valdomiro Távora, que está aqui conosco, o presidente Adilberto, que muito participou, e todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que nesse momento nós agradecemos essa importante parceria. Um discurso de despedida precisa obrigatoriamente ser objetivo e breve, a fim de que os presentes possam ouvir a verdadeira estrela da noite, aquele que está sendo investido no cargo e não aquele que o deixa. Em apertada síntese, temos a plena certeza de entregar ao Ministério Público do Ceará melhor do que o recebemos há 4 anos. Atento a essas premissas, não vou falar sobre estatísticas ou quantidade de obras e realizações nessas 2 gestões chefiando o Ministério Público do Ceará. Essas coisas todas já estão no passado e ali permanecerão. São hoje boas e ricas lembranças do conhecimento de todos. O que importa falar hoje é, sem dúvida, o grande legado que essa administração deixa para o futuro. Isso sim, conquista perene que trará ganhos reais ao povo do nosso Estado. E esse legado pode ser resumido em 3 palavras: cooperação, união e, por último, gratidão. Tínhamos dentro de nossa própria instituição dificuldades de trabalhar em cooperação. Vários órgãos dentro do Ministério Público não conseguiam falar uma mesma língua. E aos que pensam ser fácil, advirto-os que uma das maiores dificuldades para nós seres humanos é apagar o eu de nossas vidas e pensar no nós. Isso requer um exercício de humildade constante, que vem sendo trabalhado dentro do Ministério Público. Passamos a refletir sobre nossas atribuições constitucionais num contexto bem mais rico e amplo, vislumbrando a instituição não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta imprescindível junto aos demais atores constitucionais na busca dos ideais de justiça e de paz. Nossos órgãos de inteligência e investigação passaram não apenas a traçar estratégias e ações conjuntamente, mas a expandir essa mesma cooperação com outras instituições e órgãos de investigação e inteligência dentro e fora do nosso Estado. Desenvolvemos, assim, um novo patamar de maturidade e eficiência em operações de combate ao crime, além de inúmeras ações em prol dos direitos assegurados à coletividade. Dessa cooperação nasceu um sentimento ainda mais forte, que foi de união entre os poderes constituídos no Estado do Ceará, governo federal e prefeituras municipais, sem falar de diversas organizações da sociedade civil. E eu quero aqui destacar e agradecer a parceria realizada com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e outras prefeituras no Estado do Ceará. Hoje temos uma rede de órgãos e instituições trabalhando conjuntamente, com respeito às atribuições de cada um, e, acima de tudo, com objetivos comuns. Inúmeras parcerias estão, assim, sedimentadas em nome de uma união interinstitucional em prol do povo do Estado do Ceará. Esse trabalho em parceria
nos permitiu enxergar melhor nossas falhas e deficiências. E através dessa união, conseguimos também purgar e corrigir essas mesmas falhas, aprimorando o nosso agir. Fizemos um pacto por um Ceará melhor, por um Estado onde fosse possível termos mais justiça, solidariedade e paz. O Pacto por um Ceará Pacífico, programa idealizado pelo governo do Estado do Ceará, criou um cenário próprio para essa interação, propiciando no Ceará um modelo de cooperação e união entre as instituições nunca antes visto em outros estados da Federação. Os resultados obtidos no combate às organizações criminosas e o programa Tempo de Justiça nasceram desse mesmo pacto e hoje reprimem com eficiência e agilidade diversas ações criminosas em nosso Estado, sendo um exemplo concreto do quão importante é a cooperação e união entre nossas instituições. Dentro do programa Tempo de Justiça estão o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Executivo, através da Vice-Governadoria do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar e PEFOS, todos imbuídos de um único propósito: investigar, esclarecer e julgar crimes de homicídio no espaço de tempo razoável. Um dos idealizadores e coordenadores do projeto no âmbito do Ministério Público do Ceará é o nosso atual Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, o que nos dá plena certeza da continuidade e solidez desse programa no âmbito da nossa instituição. Por fim, quero falar sobre gratidão. E prometo que, embora minha alma transborde nesse momento de gratidão e de ter muito a falar sobre o assunto, observarei a máxima do filósofo grego Antístenes, segundo o qual, essa máxima é boa, viu? Não imagine que os outros têm tanto desejo de te escutar como você tem de falar. Mas foi esse mesmo filósofo que conceituou a gratidão como a memória do coração. Portanto, não poderia deixar de mencionar aqui o quanto sou grato e deixar fluir um pouco das minhas memórias que tenho guardadas carinhosamente no coração. Agradeço primeiramente a Deus e em seguida a minha mãe, que me deu a maior de todas as heranças em vida. Minha mãe me ensinou a acreditar e ter fé em Deus. A fé nos deixa mais forte e não nos permite perder a esperança, e não obstante as dificuldades que enfrentamos. Isso fez toda a diferença ao longo desses 4 anos. Por maior que fosse a tempestade, eu sempre tinha a certeza que ela passaria e o sol voltaria a brilhar. Agradeço ao meu pai, José Maria Rios, que me ensinou a ser leal, principalmente nas amizades. A lealdade é a irmã gêmea da gratidão. Uma não existe sem a outra. Agradeço aos meus irmãos, Francisco José, José Maria Filho, Galba, Danilo e Luana, e a todos os familiares e amigos que estiveram sempre ao meu lado, torcendo, rezando e lutando junto comigo. Agradeço aqui ao João de Deus, meu querido pai, e a Vanja Fontinelli, Vanjinha, precursores dessa caminhada, verdadeiros alicerces na construção desse novo Ministério Público que hoje vivenciamos. Agradeço ao Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. José Wilson, à Vice-Procuradora-Geral, doutora Suzane, à Ouvidora-Geral do Ministério Público, doutora Vera Ferraz, por estarem sempre irmanados nas dificuldades e desafios. Agradeço aos colegas que nos honraram, participando de forma mais próxima da gestão, na Escola Superior do Ministério Público, nos centros de apoio, núcleos, assessorias, enfim, a todos os órgãos da administração superior, órgãos auxiliares da administração, aos procuradores, promotores de justiça, servidores e colaboradores do Ministério Público.
preciso aqui destacar a importância do trabalho desenvolvido pelo secretário-geral Halley Filho na colheita de tantos frutos bons para a nossa instituição. Obrigado, Halley, pela dedicação, exemplo e trabalho incansáveis. Destaco ainda a desenvoltura e lealdade com que a nossa assessoria jurídica desenvolveu suas atividades ao longo dessa jornada. Agradecendo a Daniele, presente, Leonardo Moraes, Nestor, Fabrício. Faltou ninguém não, né? E a todos os servidores e membros que por ali passaram. Agradeço aos colegas Régio, Raimundo Filho, que nos deram apoio incondicional nessa travessia. Peço desculpas para não poder nominar todos os colegas, que infelizmente o tempo não me permite, mas a minha vontade era citá-los todos. Agradeço a todos os secretários da Procuradoria-Geral de Justiça e servidores que fizeram parte do corpo administrativo da PGJ. Sou testemunho da dedicação e profissionalismo de cada um de vocês. Recebam meu respeito e admiração. Já encaminhando para o fim, eu preciso fazer mais alguns últimos registros de gratidão. Quero agradecer à imprensa do Estado do Ceará, profissionais que sempre nos atenderam com muita atenção, no sentido de melhor informar a população sobre as ações do Ministério Público. Quero agradecer e saudar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, tendo à frente o ilustre amigo Dr. Erinaldo Dantas, estendendo a saudação para todos os advogados, advogadas, defensores públicos que militam em nosso Estado. Aproveito para saudar o amigo Dr. André Costa, conselheiro federal da OAB, e agradecer a importante interação entre a instituição e o Ministério Público, protagonizada pelo colega André Costa. Agradecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, ressaltando nosso respeito e admiração a todos que o compõem. O ensejo se faz oportuno para saudar a ilustre desembargadora Nailde, estendendo a saudação a todos os presidentes do Tribunal de Justiça que estiveram ao nosso lado nessa caminhada. Desembargadora Iracema, desembargador Gleidson e agora o desembargador Washington Araújo. Todos parceiros imprescindíveis nesta luta por mais justiça e paz no Estado do Ceará. Quero agradecer ao Poder Legislativo do Estado do Ceará pela recepção e sensibilidade a todos os pleitos apresentados pelo Ministério Público, saudando o deputado Fernando Santana, aqui presente, e a todos os parlamentares que aqui se encontram. Quero saudar o deputado Capitão Wagner, deputado federal, que estava aqui, todos os demais em seu nome. Renato Roseno, também que eu vi, e estender a todos os parlamentares federais e estaduais a nossa saudação e agradecimentos. Quero agradecer a Vossa Excelência, governador Camilo Santana, pela confiança e pelo apoio incondicional que recebemos do governo do Estado do Ceará no curso dessa gestão, tornando assim possível a concretude de vários projetos do nosso planejamento estratégico, principalmente aqueles ligados à melhoria de nossa infraestrutura de trabalho. Quero também agradecer a Vossa Excelência a nomeação do candidato mais votado pelos colegas do Ministério Público, demonstrando assim o seu espírito de justiça e democracia. Agradecer finalmente a minha esposa, Ademice Rios, e aos meus filhos, Giovana e Gabriel Rios. Vocês são a razão da minha vida. Muito obrigado pelo amor incondicional, pela paciência, pela tolerância e, acima de tudo, pela compreensão. Amo vocês. Parabenizo o querido Manuel Pinheiro pela assunção do cargo de PGJ. Estarei sempre disposto a te ajudar, Manuel. Conte sempre comigo e com todos nós que fazemos no Ministério Público do Ceará. Pela sua competência, retidão de caráter e coragem, tenho certeza que farás a maior administração da história desse Ministério Público. Deus abençoe a sua caminhada.
deixo o cargo de PGJ muito feliz. Finalizo, talvez, um último ciclo dentro da minha instituição. Carrego comigo o que para mim há de mais caro, a confiança e o respeito dos meus colegas. Foram dias inesquecíveis e memoráveis. Finalizo dedicando a minha filha Giovana e a todas as mulheres aqui presentes e principalmente a nova administração que assume o comando do Ministério Público do Ceará, a esperança, força, coragem e resiliência da grande mulher Cora Coralina, que através da poesia Ofertas de Aninha nos ensina a superar todas as adversidades que porventura apareçam em nossos caminhos. Assim diz a poeta: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, a recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Muito obrigado a todas e a todos. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar inicialmente o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, agradecer pela confiança e, em nome do Ministério Público, agradecer pela parceria na segurança pública e em várias outras áreas de interesse convergente entre o governo e o Ministério Público, na promoção dos direitos fundamentais, sobretudo na educação, na saúde. Então, senhor governador, é uma honra tê-lo entre nós e nós todos sabemos como o Ministério Público cresceu, contando com a ajuda do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Eu não poderia deixar de fazer esse registro ao início das minhas palavras. Queria saudar também, com muita emoção, a grande dama do Ministério Público, Procuradora de Justiça, Francisca Delária Pinheiro Linhares, que, como ela me dizia agora há pouco, quando promotora de Itauá, me viu criança brincando na calçada no colo da minha mãe, com quem ela conversava. Então, o destino me deu essa felicidade de receber o termo de posse de suas mãos. E, em seu nome, quero aqui saudar cada um, procuradores e procuradoras de justiça que compõem este egrégio colegiado. Agradecer pela acolhida calorosa e dizer que desde logo conto com o inestimável apoio deste órgão que é o nosso parlamento. Quero também saudar o deputado estadual Fernando Santana, que neste ato representa o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. E agradecer em seu nome também, juntamente com a excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal de Justiça, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, por um momento recente da história do Ministério Público,
em que a Assembleia e o Tribunal de Justiça ajudaram a mudar a história da nossa instituição quando aprovaram o repasse de parte das verbas das custas judiciais e emolumentos carturários para o Fundo de Modernização do Ministério Público. Sem isso, muitos dos planos da gestão do Dr. Plácido, da minha gestão e das gestões futuras, não teriam como ser executados. Então, aqui está o preto de gratidão do Ministério Público, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, pela compreensão e o espírito muito elevado. Quero saudar também o promotor de justiça e amigo, Plácido Barroso Rios, que nesse momento se despede do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Dizer que ele, nesse momento, deve estar se regozijando com a sensação do dever cumprido. A sua gestão marcou a história do Ministério Público, por inúmeras conquistas na área da infraestrutura, de recursos humanos e, principalmente, pela edificação dos costumes. Então, receba aqui os aplausos de reconhecimento de todos que estão nesse plenário. Quero saudar o conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, que neste ato representa Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Uma honra tê-lo conosco. Quero saudar também Sua Excelência, o Corregedor Nacional do Ministério Público, o ilustre tauaense Rinaldo Reis Lima. A sua presença também, além de encher de orgulho, me faz lembrar a trajetória que nós dois temos em comum, a começar por aquelas ruas e calçadas onde nós fizemos as nossas melhores amizades e forjamos nossas personalidades. Estendo com isso um abraço a todos os tauaenses que estão aqui neste auditório. Quero saudar o meu dileto amigo Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral do Maranhão, neste ato representando o presidente do CNPG, Paulo César dos Passos. E estender a saudação e o agradecimento a todos os procuradores-gerais que se deslocaram dos seus estados para acompanhar esse momento importante da vida institucional público do Estado do Ceará. Minha gratidão. Quero saudar também Sua Excelência, a Ouvidora-Geral do Ministério Público, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz. Saudar o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Saudar Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Plauto Carneiro Porto. Saudar Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, José Valdomiro Távora de Castro Júnior. E de logo me prontificar para estreitar e aprofundar a necessária, a indispensável cooperação entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas na tarefa de guardar a receita e a despesa dos recursos que são tão caros ao desenvolvimento econômico, com justiça social pelo Estado do Ceará. Saudar Sua Excelência, a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, Elizabeth da Chaga Souza. Saudar o vice-presidente da nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, Tarcísio José Souza Bonfim. Saudar o presidente da nossa Associação Cearense do Ministério Público, meu caro amigo Aureliano Rebouças Júnior. É uma honra também tê-lo nesta mesa solene. Saudar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Rinaldo Dantas Filho, a OAB, que em momentos históricos tem revelado
o seu compromisso inabalável com a proteção dos direitos humanos e, neste quadrante da história, continua firme e determinada a seguir levando adiante este legado dos presidentes que o precederam. Saudar meu dileto e maior amigo do Ministério Público do Estado do Ceará, João de Deus Duarte Rocha. Agora a voz embargou um pouco. A voz embargou porque eu não posso deixar de prestar essa homenagem a quem sempre foi a minha maior referência como profissional de honradez, de desprendimento, de humildade. E eu já disse e repito mais uma vez, para a maioria dos promotores e procuradores que estão neste plenário, o Plácido foi procurador-geral, eu agora sou procurador-geral, mas o nosso eterno procurador-geral, 5 vezes integrante da lista, 3 vezes o mais votado, que nos ajudou a construir essa luta, que nós iniciamos junto há 21 anos atrás, você é o nosso procurador-geral moral. Quero saudar Dom Manuel Edmilson da Cruz, Bispo Emérito Limoeiro do Norte, e agradecer pela força espiritual tão necessária para exercer a função que agora me foi outorgada pela vontade dos meus colegas e pela nomeação de Sua Excelência o Governador. Saudar os secretários de Estado que estão aqui presentes, na pessoa da nossa 5 vezes Procuradora-Geral de Justiça, minha dileta amiga Socorro França. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela minha existência e aos meus pais, Freitas e Estefânia, por toda a proteção e o carinho que me deram e por tudo que me ensinaram ao longo da vida. Quero agradecer a minha esposa Adriana e as minhas filhas Beatriz e Isabela, que enchem a minha vida de amor e de sentido. E quero antecipar as minhas desculpas pelo tempo precioso do convívio que lhes roubarei. Quero agradecer aos meus irmãos e a todos os familiares e amigos que compareceram para esta cerimônia para testemunhar um momento tão importante da minha vida profissional. Quero agradecer aos procuradores gerais que vieram de outros estados para prestigiar este momento importante para o Ministério Público do Estado do Ceará. Quero agradecer, por fim, aos colegas procuradores e promotores de justiça que me honraram com os seus votos de confiança. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para atender às expectativas. Eu quero aproveitar esta ocasião para compartilhar algumas reflexões sobre os desafios do presente e para fazer algumas projeções sobre o futuro do Ministério Público. E quero falar principalmente sobre as contribuições que a nossa instituição tem dado e continuará dando para ajudar a resolver os problemas que mais afligem os cearenses e todos os brasileiros. Como eu disse durante a campanha, o que me motiva a assumir a chefia do Ministério Público é a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Aliás, essa vontade de fazer a diferença na vida das pessoas é o que motiva cada um de nós, membros, servidores e colaboradores do Ministério Público. Nós todos sabemos das enormes responsabilidades que carregamos sobre os ombros, de combater todos os tipos de crimes, de guardar o patrimônio público, de proteger o meio ambiente, de defender e promover os direitos fundamentais dos consumidores, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e de vários outros grupos de pessoas econômica e socialmente vulneráveis.
O modelo de Ministério Público que nós temos não tem paralelo no mundo. Em nenhum outro sistema jurídico, o Ministério Público assume funções tão amplas e tão relevantes como no Brasil. O Ministério Brasileiro é, ao mesmo tempo, um órgão propulsor e garantidor da imparcialidade da jurisdição criminal, um órgão promotor de direitos meta-individuais através da jurisdição civil e um órgão que desempenha funções assemelhadas à de um ombudsman do Estado. As funções que o Ministério Público desempenha na jurisdição criminal estão relacionadas com a sua própria origem. Como sabemos, o surgimento da figura do acusador público representou um avanço extraordinário para o sistema de justiça criminal. Ela representou o fim de um sistema que dava ensejo a perseguições e injustiças, no qual a acusação era iniciada pela própria vítima ou seus representantes, ou em que a acusação era feita pelo próprio magistrado que mais tarde a julgaria. A figura do promotor de justiça surgiu, então, para que a jurisdição deixasse de se contaminar pelo sentimento da vingança, que quase sempre estava presente na acusação feita pelo ofendido e seus representantes, e para que a jurisdição pudesse colocar-se numa posição de absoluta neutralidade e equidistância das partes, o que não era possível quando a acusação era feita por um juiz. A origem deste magistrado, o promotor de justiça, que foi incumbido de decidir, em nome da sociedade, entre acusar ou não acusar, a partir da análise isenta e objetiva das evidências, influenciou até mesmo a semântica. Nos países da tradição do common law, o termo persecution cedeu lugar para o termo prosecution, para significar que a acusação não deveria ser movida por alguém que desejasse promover uma vingança, por um persecutor, por um perseguidor, mas sim por um magistrado que buscasse a aplicação de uma sanção justa, por um prosecutor, um buscador, um procurador, um promotor de justiça. E entre nós, já nas origens da função no direito medieval português, a designação deste agente público nunca foi de persecutor, nem sequer de acusador público, sempre foi de promotor de justiça, deixando clara a sua posição de magistrado, que defende a vítima e toda a sociedade, mas sem se deixar levar por qualquer sentimento que não seja o de fazer cumprir as leis. É por isso que sempre tivemos muito orgulho de sermos designados como promotores de justiça, desde quando a função foi criada no Brasil, em 1609. Ao contrário do que acontece em outros países, onde os membros do Ministério Público são apenas promotores da justiça criminal, no Brasil, nós também somos promotores da justiça social. De fato, para além dos relevantíssimos papéis que desempenha dentro do macrosistema de segurança e justiça, o Ministério Público brasileiro destaca-se no cenário mundial por ser também um órgão promotor de direitos fundamentais, através da sua atuação na jurisdição coletiva. O nosso atual modelo de Ministério Público, que surgiu no processo de reconquista dos direitos civis após a redemocratização, foi pensado e desenhado de acordo com as condições econômicas, sociais e políticas brasileiras no contexto histórico do final dos anos 1980. Na época em que a Carta Magna estava sendo elaborada, o Brasil ocupava posições vergonhosas nos rankings que medem o desenvolvimento humano, o IDH, e que medem a concentração de riqueza e a desigualdade social, o coeficiente de Gini. Milhares de crianças morriam por desnutrição e outros milhares estavam fora da escola. A expectativa de vida do brasileiro era de apenas 62 anos e 35% deles viviam abaixo da linha da pobreza, muitos deles passando fome. Em todas as constituições anteriores, e pelo menos até o advento da Lei da Ação Civil Pública, em 85, os chamados direitos sociais não passavam de letra morta nos textos da Constituição e das leis. Não passavam de promessas vazias, que todos sabiam que jamais seriam cumpridas. E isso acontecia porque não bastava comprometer solenemente o acesso à educação, à saúde e à moradia, prometer a proteção e assistência aos mais vulneráveis, sem que houvesse instrumentos jurídicos para cobrar tais promessas, e sem que houvesse quem estivesse preparado para usar tais instrumentos, sem temer represália do poder econômico ou do poder político.
Foi por isso que a Constituição incorporou o inquérito civil e a ação civil pública para a tutela dos direitos meta-individuais, da proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Foi por isso que a Constituição encarregou o Ministério Público de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos nela assegurados. Os constituintes de 1988, num gesto ousado de demonstração de compromisso verdadeiro com a transformação social, tantas vezes prometida e tantas vezes frustrada, atribuíram ao órgão do Estado, o Ministério Público, a missão de cobrar a si próprio, através de ações judiciais, a realização de medidas concretas, visando a efetivação dos direitos fundamentais que haviam sido letra morta ao longo da história constitucional brasileira. E desde então, o Ministério Público brasileiro vem assumindo o protagonismo na defesa e na promoção dos direitos e interesses meta-individuais, colocando-se numa posição de vanguarda e paradigma no cenário mundial. Nas últimas 3 décadas, usando os poderes, as garantias e os instrumentos que a Constituição outorgou, o Ministério Público tem contribuído para grandes avanços na proteção do meio ambiente, na salvaguarda do patrimônio público, na ampliação do acesso à saúde, à educação e outros serviços públicos, na promoção do direito dos consumidores, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos indígenas e descendentes de escravos e de vários outros grupos socialmente vulneráveis. Não está no discurso, mas eu aqui faço uma breve digressão para homenagear um dos maiores homens que já vestiu a toga de promotor de justiça nesse Estado. Ainda no século XIX, Farias Brito. O filósofo e jurista Farias Brito iniciou a sua carreira como promotor público no Ceará e depois no Maranhão. Farias Brito, ao contrário de todos os promotores da época, era filho de descendentes de escravos, lá da Serra Grande. O ingresso de Farias Brito, um descendente de escravos, na instituição do Ministério Público, simboliza, desde aquela época, que a nossa instituição era uma instituição dedicada à causa dos mais vulneráveis. Os promotores de justiça, quando da aprovação da Lei Áurea, tiveram a função sublime de zelar para que os filhos das mulheres negras nascidos livres fossem registrados, para que deixassem de ser objeto de direito e se tornassem sujeito de direito. Isso marca a história do Ministério Público. E nós estamos aqui, de corpo e espírito vinculados à memória de Farias Brito. Continuando o que estava no script, me perdoe a digressão e o discurso tão longo. É por isso que muito nos orgulha dizer que o Ministério Público tem ajudado a tirar a Constituição do papel. Tem usado a jurisdição para cobrar prestações do próprio Estado e de outros centros de poder, para realizar no mundo dos fatos os direitos sociais que até então não passavam de fantasia no mundo das normas. Além de promotores da justiça criminal, de promotores da justiça social, a Constituição também nos fez defensores do regime democrático, incumbindo-nos de fiscalizar, de investigar e reprimir os desvios e as fraudes que comprometem a integridade do processo eleitoral. O fato do Ministério Público receber tantas e tão relevantes missões demonstra que a instituição goza do respeito, da credibilidade e da confiança da sociedade e dos seus representantes nas casas parlamentares. Nós que integramos o Ministério Público sabemos como é difícil combater todos os tipos de criminalidade organizada. Sabemos como é difícil combater a sonegação fiscal e a corrupção. Como é difícil combater o abuso do poder político e do poder econômico no processo eleitoral.
nós que dedicamos e muitas vezes arriscamos as nossas vidas para defender o interesse público, sabemos como é difícil exercer as funções do Ministério Público num contexto de instabilidade e de insegurança jurídica, sob constante pressão pela retirada das nossas funções e garantias. Mas nada poderá deter a nossa vontade inabalável de continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Vamos concluir a obra desta sede da Administração Superior e vamos investir na construção e na reforma das instalações físicas das promotorias de justiça na capital e interior. Vamos ampliar a oferta de recursos tecnológicos de última geração, desde o uso da inteligência artificial para auxiliar nas tarefas repetitivas e mais simples, até o uso de softwares de tratamento de informações em larga escala para as tarefas mais complexas dos nossos órgãos de investigação. Vamos revisar procedimentos e rotinas de trabalho em todas as áreas de atuação, para que tenhamos ganhos de eficiência tão significativos como os que tivemos com o projeto Tempo de Justiça. Vamos aprofundar a cooperação tão exitosa com o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança Pública e várias secretarias do Estado, bem como com organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Vamos aumentar os investimentos em segurança dos membros, servidores, colaboradores e familiares, e também na segurança dos bens e dados sensíveis do Ministério Público. Vamos trabalhar incansavelmente, fazer o que estiver ao nosso alcance, de modo que o Ministério Público seja cada vez mais eficiente no cumprimento das suas funções constitucionais e legais. E com isso possa contribuir para a construção de um estado de paz, de justiça e de prosperidade para todos os cearenses. O Ministério Público tem um papel importantíssimo neste momento da história brasileira. Estamos vivendo um tempo de incerteza sobre o futuro. O que nos cabe fazer agora, mais do que nos perguntar como chegamos até aqui, é nos perguntar sobre como iremos trabalhar juntos para superar as crises atuais, assim como já superamos as crises do passado. As crises políticas e econômicas são muito difíceis de superar, mas o nosso país vive uma crise ainda mais grave, uma crise que é marcada pela perda do sentimento da fraternidade, sentimento este que é o amálgama que nos une a todos como uma nação. Ao invés de aproximar e informar as pessoas como prometiam, as redes sociais têm servido muito mais para ampliar e aprofundar as tensões e os conflitos, acirrando e radicalizando as disputas do campo político, antagonizando e desarmonizando as relações entre o capital e o trabalho, semeando e espalhando a intolerância religiosa, desagregando e afastando amigos e familiares. Aquele orgulho que nós sempre tivemos de fazer parte de uma nação da diversidade e da tolerância, na qual conviviam harmonicamente pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todas as ideologias, parece estar ficando no passado. Nunca se viu tantas manifestações de ódio nos parlamentos, nos tribunais, nos templos, nas escolas, nas empresas, nas ruas e nas casas dos brasileiros. Meus caros amigos, fica aqui uma advertência. Esta perda do sentimento da fraternidade já arruinou muitas sociedades até mais prósperas do que a nossa. Se nós não olharmos para os lados e nos reconhecermos como fratelli e como sorelli, como irmãos e como irmãs, que têm suas diferenças de origem étnica, de condição social, que têm suas diferenças de ideologia e de crença, mas que gostam uns dos outros, que querem continuar vivendo uns aos lados dos outros, nós deixaremos de ser uma nação. Antes da democracia representativa, antes mesmo que surgisse a ideia de Estado como uma forma de organização política para permitir a vida em sociedade, já havia a ideia de nação, como extensão da família, como agrupamento de pessoas que, para além dos laços sanguíneos, tinham aspirações materiais e espirituais comuns. É disso que tratamos, de apelar para as lembranças dos valores que nos mantiveram unidos como irmãos e irmãs por mais de 5 séculos. De apelar para a racionalidade dos políticos, dos religiosos, dos juristas, dos professores e alunos, dos empresários e trabalhadores, dos pais e filhos, porque o ódio e a intolerância têm que ser banidos da política, da religião, da justiça, da educação, da economia e da família.
Neste contexto da crise econômica, da crise política e do que eu vou chamar de crise da nacionalidade, o nosso país necessita muito de instituições fortes e, mais do que isso, necessita de que as pessoas que formam essas instituições ajam com muita sensatez, com muita prudência, com muito equilíbrio e com total isenção, para ajudar a reduzir as tensões e os conflitos entre as classes sociais, entre as forças políticas, entre as confissões religiosas que ameaçam fragmentar a nação brasileira. As tensões e os conflitos sempre existiram e continuarão existindo. O que importa é que sejamos capazes de conciliá-las, de apaziguá-las, para continuarmos vivendo como irmãos e irmãs, construindo juntos um espaço de paz, de liberdade e de igualdade para as futuras gerações. Eu estou convicto de que nós, procuradores e promotores, vamos cultivar a paz e a concórdia. E com isso, vamos ajudar com que o Ministério Público possa ajudar a reconciliar a sociedade brasileira em torno do documento que nos mantém unidos, apesar de todas as nossas diferenças, a nossa sagrada Constituição. Sejamos justos, sejamos fraternos e sejamos leais à Constituição. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana. Bom, boa noite. Queria inicialmente saudar o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do estado do Ceará. Queria, de forma muito especial, cumprimentar o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado para o biênio 2020-2021, Manuel Pinheiro Freitas, e, em seu nome, cumprimentar todos aqueles que fazem o Ministério Público do Estado do Ceará. Queria cumprimentar a Idelária Linhares, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Ceará, decana do Colégio de Procuradores de Justiça, e, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar a presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em exercício, Nailde Pinheiro, e agradecer, desembargadora, toda a parceria que temos tido com o Poder Judiciário do Cearense. Cumprimentar o deputado Fernando, presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e, em seu nome, cumprimentar os parlamentares aqui presentes. Cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça, que deixa agora o cargo, Plácido Rios, pedindo a ele uma salva de palmas, dizer que cumpriu brilhantemente o seu papel nesses 4 anos que esteja à frente dessa importante instituição cearense. Cumprimentar o Luciano Maia, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, representando aqui o Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Antônio Augusto Aras. Cumprimentar o Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, aqui representando Luiz Gonzaga Coelho, representando o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Aliás, eu estava combinando com ele para saber quem é que tinha o paletó mais azul, se era o meu ou se era o dele. Bom, cumprimentar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Plauto Porto. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, recentemente eleito, Valdomiro Távora. Cumprimentar o vice-presidente corregedor regional eleitoral, representando aqui o presidente do TRE, o Inácio Cortez. Cumprimentar a defensora pública geral do Estado do Ceará, recentemente empossada, Elizabeth Souza. Cumprimentar o Júlio César Saraiva, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Ceará. Cumprimentar o Tarcísio Bonfim, segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, representando aqui o presidente. Cumprimentar o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas. Cumprimentar o presidente da Associação Cearense do Ministério Público,
o Aureliano Júnior. Cumprimentar a ouvidora-geral do Ministério Público, Vera Ferraz. Cumprimentar o João de Deus Rocha, promotor de justiça, como disse aqui, moral, não é isso? Cumprimentar o Denis, superintendente regional da Polícia Federal do Ceará, em seu nome todos que fazem a Polícia Federal. Cumprimentar a minha jovem e querida, que me dá a honra de tê-la como secretária, a doutora Socorro França, ex-procuradora-geral deste Ministério Público. E também cumprimentar aqui meus secretários que estão aqui presentes, secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, secretário da Casa Civil, Elcio Batista, secretário Flávio Jucá, do Planejamento, e secretário Mauro Albuquerque, da Administração Penitenciária. Queria cumprimentar o Dom Edmilson, bispo emérito de Limoeiro do Norte, cumprimentando a ele todas as autoridades religiosas, cumprimentar aqui a banda de música da Polícia Militar do Ceará, Major Xavier Torres, e queria de forma também especial cumprimentar também o procurador e o promotor, que também colocaram seus nomes como consulta do Ministério Público, cumprimentando a procuradora Vânia Fontinelli e cumprimentando também o promotor Nestor Rocha. E queria também, de forma muito especial, cumprimentar o senhor Francisco Freitas, pai do Manuel, Dona Maria Estefânia, a sua mãe, e a sua esposa Adriana e suas filhas aqui presentes. Bom, a minha palavra vai ser uma palavra rápida, até pelo adiantado da hora, mas eu queria primeiro fazer um agradecimento ao Ministério Público pela parceria, mesmo respeitando a autonomia dos órgãos e das instituições, mas o Ministério Público tem sido um grande parceiro na defesa dos direitos das famílias cearenses, principalmente dos mais vulneráveis nesse Estado, parceiro no combate ao crime organizado no Estado do Ceará, tanto na sonegação fiscal, contra a corrupção, contra a questão também das organizações criminosas, principalmente na lavagem de dinheiro. Aliás, nunca se prendeu tantos criminosos no Estado do Ceará como nos últimos anos aqui, e tem um papel fundamental do Ministério Público na parceria com os órgãos de segurança do Estado do Ceará. Foi dito aqui, nós vivemos num momento muito desafiador, num momento que exige de cada um de nós muito equilíbrio, muita serenidade, muita tolerância e muito diálogo acima de tudo. Nós estamos num país onde é um dos países mais desiguais do planeta. Nós estamos num país que tira todos os dias muitos dos direitos dos mais vulneráveis da nossa querida pátria. E não é diferente no Ceará. Eu estava comentando agora que 3 milhões de cearenses, praticamente 1/3 da população do nosso estado, vive com a renda média de R$ 89 por mês nesse estado. E o papel do Estado, ele é importante para essa população mais vulnerável, que precisa de um sistema único de saúde para ser atendido, onde mais de 80% da população utiliza o SUS, onde precisa de uma segurança que resguarde a garantia da sua família de poder ir e vir dentro de uma sociedade. Precisa do papel do poder público. Precisa do papel do poder público na educação, onde mais de 80% dos jovens e crianças cearenses estudam em escola pública. E a educação é o grande caminho para construir uma sociedade mais justa e de oportunidade para todos. A educação liberta. A educação dá oportunidades iguais, seja o filho do rico, seja o filho do pobre. Portanto, nós perdemos muito tempo no nosso querido Brasil porque não soubemos investir naquilo que é mais importante, que é a educação do nosso povo, que tem sido uma das grandes prioridades do Estado do Ceará, porque, repito, esse é o grande caminho para transformar uma sociedade. Portanto, meu caro Manuel, nós temos muitos desafios, e quero aqui dizer do meu respeito ao Ministério Público, do respeito à sua autonomia. Quando eu falei agradecer, eu conheci o Manuel
quando assumi o governo em 2015, nós criamos o chamado Pacto pelo Ceará Pacífico. Era uma forma de aproximar as instituições, de dialogar, respeitando as suas autonomias, sua independência, as suas responsabilidades. Mas era preciso dividir essas responsabilidades. Muitas vezes uma instituição não conhece o que a outra está fazendo. Portanto, o pacto e o grande desafio naquele momento era o enfrentamento à violência, que infelizmente tomou conta desse país. E havia necessidade de aproximar, de dialogar, de construir coletivamente. E o pacto era isso, era sentar o governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal, o defensor-geral do Estado, o procurador-geral do Ministério Público, o superintendente da Polícia Federal, as universidades, a OAB, e como construir coletivamente os caminhos para superar os desafios da sociedade. E naquele momento o pacto era em relação ao enfrentamento da segurança pública. E eu conheci o Manuel nesse momento e fiquei impressionado com o seu talento e a ideia de se criar o Tempo de Justiça, que surgiu exatamente no Pacto pelo Ceará Pacífico e que inclusive se tornou uma referência, porque um dos desafios era passar um sentimento para a sociedade que não havia impunidade, que quem cometesse um crime no estado do Ceará seria punido em tempo, porque infelizmente o tempo que se leva para um julgamento no Brasil, para uma condenação, é algo em torno de 8 anos. E precisava mostrar, e a meta inicial do Tempo de Justiça era que em um ano, 360 dias, quem cometesse crime contra a vida no Ceará seria julgado, seria condenado naquele prazo. Isso foi um momento, eu disse que ia falar pouco, mas esse foi um momento de aproximar as instituições, de que a Polícia Civil, o Ministério Público pudesse conhecer mais o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça pudesse conhecer mais a Defensoria. Isso foi um exercício de aproximação das instituições. E ver o resultado. Em pouco mais de 400 dias, é isso, Manuel? Em pouco mais de 400 dias, hoje, quem comete um crime contra a vida no Ceará é julgado, é condenado, e isso mereceu prêmio ao Ministério Público por esse resultado. Portanto, o desafio do combate ao crime organizado no Ceará, que, repito, esfacelamos muitas dos grupos criminosos nos últimos anos, fruto desse trabalho de articulação, de parceria, de inteligência, de pactuação das instituições. Então, Manuel, eu quero aqui lhe desejar sucesso, não tenho dúvida da sua competência, do seu talento, que com grande mérito você vai dirigir os destinos do Ministério Público do Estado do Ceará. Que Deus lhe abençoe, sucesso, parabéns e sucesso nesses nossos próximos 2 anos à frente do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu queria aqui, antes de encerrar, falar de alguém que eu conheci, primeira vez que ele entrou na minha sala, eu me impressionei com ele, achei ele um pouco frágil, mas impressionante como aquela fragilidade que aparentava ter ele se transformou numa fortaleza gigante de um homem sério, honesto, republicano, comprometido, que é o nosso querido Plácido Rios. E eu faço esse testemunho, quero dar aqui esse testemunho, porque quantas vezes o Plácido foi lá, nós discutimos como fortalecer mais o Ministério Público. Porque é nisso que nós acreditamos, Plácido. Nós acreditamos que um Ministério Público forte é uma sociedade mais forte, é uma sociedade mais justa, é dar oportunidade melhor às pessoas, principalmente mais vulneráveis, é garantir os direitos sociais dessas pessoas, é a garantia da defesa ao meio ambiente do nosso Estado, é a garantia de que o recurso público possa ser bem utilizado, possa chegar ao seu destino como deve chegar. Portanto, eu fui saber quase 2 anos depois que o Plácido era irmão de um ex-colega meu de faculdade. Até foi bom isso para ninguém dizer que eu escolhi o Plácido por questão de amizade com o irmão dele. Mas, Plácido, eu quero aqui fazer esse registro, o que você lutou, o que você brigou, o que você levou de projeto, de proposta, e esse seu jeito manso de saber dialogar, de saber conquistar. Eu sempre dizia para o Plácido que ele era mais político do que eu, pela sua maneira gentil
e de sempre saber dialogar com as pessoas e as instituições. Ia na Assembleia, dialogava com os deputados, construía os projetos, todos aprovados por aquela casa. Esse prédio aqui, que foi a primeira vez que ele pediu, olha, estou sabendo que o Tribunal de Contas do município vai sair de lá, já pediu esse prédio aqui para o Ministério Público. Portanto, é uma pessoa que trabalhou muito, portanto, eu quero fazer aqui esse registro, passei a admirá-lo, Plácido. Parabéns, saiba que você honrou o seu mandato, o seu compromisso com o Ministério Público e, acima de tudo, o seu compromisso com a sociedade cearense. Portanto, eu queria aqui pedir uma salva de palmas para o Plácido, parabenizar e mais uma vez, Manuel, nos colocar à disposição, repito, pela confiança, pelo respeito que tem ao Ministério Público, que, acima de tudo, respeito, diálogo acima de tudo, para que a gente possa cada vez mais fazer do Ministério Público cearense mais forte, porque eu acredito que ele, sendo forte, ele garante que as mulheres, que os adolescentes, que os jovens, que os idosos possam ter garantido seus direitos fundamentais. É um desafio para todos nós que somos gestores, que temos que tomar decisões todos os dias, que temos que traçar prioridades num mundo tão desigual, na economia, porque há uma desigualdade entre países, mas há uma desigualdade dentro do Brasil, regionais, entre estados, entre políticas. Portanto, nos exige cada vez mais criatividade, fortaleza, serenidade, discernimento para governar e principalmente para tomar decisões, principalmente para a população mais vulnerável e mais pobre do nosso estado do Ceará. Parabéns, Manuel, que Deus abençoe e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Na qualidade de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, declaro encerrada a sessão solene. Gostaríamos de convidar os componentes da mesa e os procuradores, membros do colegiado, para uma foto aqui à frente.